Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Mesquita, eu sou estudante do primeiro período do curso de Educação Física de Bacharelado da Universidade Federal de Lavras, a UFLA. E eu vou fazer resenha sobre o livro Lazer, Cultura e Patrimônio Ambiental, Políticas Públicas, que são os casos de Campinas e Piracicaba. Esse livro ele foi escrito por alguns autores: Nelson Carvalho Marcelino, que é graduado em Ciências Sociais, mestre em Filosofia da Educação, doutor em Educação e livre docente em Educação Física, Estudos do Lazer, docente do mestrado em Educação Física da FACES, da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Grupo de Pesquisa em Lazer, pesquisador do CNPq e coordenador do Núcleo de Rede Sedes do Ministério do Esporte, na UNEP também. Outro autor também que escreveu esse livro foi a Tânia Mara Vieira Sampaio, que é graduada em Pedagogia e doutora em Ciências da Religião pela UMESP, desde 1997. Ela também é docente nos cursos de graduação em Educação Física e Turismo e do mestrado de Educação Física na Unimep, na linha de pesquisa Corporeidade e Lazer. Grupo de Pesquisa em Lazer e vice-coordenadora do Núcleo de Rede Sedes do Ministério do Esporte na UNEP. Felipe Soligo Barbosa, ele é licenciado em Educação Física pela PUC Campinas, bacharel em Turismo pela Unimep, mestrando em Educação Física, Corporeidade e Lazer pela FACES Unimep, membro da GPL e do Núcleo da Rede Sedes do Ministério do Esporte na Unimep. E outra autora também presente foi a Stephanie Helena Mariano, que tem bacharel em Turismo pela Unimep, mestrando em Educação Física, Corporeidade e Lazer pela FACES Unimep, membro do GPL e do Núcleo de Rede Séries da Faculdade de Americana, São Paulo. Os coordenadores são professor Dr. Nelson Carvalho Marcelino e professora doutora Tânia Mara Vieira Sampaio. Os mestrandos são Felipe Soligo Barbosa, Stephanie Helena Mariano, Débora Machado da Silva, Karina Sarto, Kátia Alves e a acadêmica Flávia Regina Ferraz, que é bolsista da Rede Sedes. Então, como falei para vocês, o nome do livro é Lazer, Cultura e Patrimônio Ambiental Urbano, Políticas Públicas, os Cabos de Campinas e Piracicaba. É a primeira edição do livro, ele contém 177 páginas, é da editora Opus Print Curitiba e ele foi lançado em 6 de setembro de 2007. As cidades Campinas e Piracicaba foram escolhidas por critérios de representatividade, polos regionais no raio de atuação da Unimep, bens naturais, rios Atibaia e Piracicaba, áreas de preservação ambiental, amplo patrimônio tombado e tradições históricas, como a Festa do Divino, Ciclo do Café, entre outras. A intenção dos autores é apresentarem uma orientação de trabalho a fim de analisar o processo de preservação, conservação e revitalização desse patrimônio ambiental urbano e as políticas de animação, enquanto políticas de lazer dos municípios, notadamente aqueles que se constituem em polos regionais. O livro ele é composto por 3 capítulos, que são eles: o primeiro, Lazer, Cultura e Patrimônio Ambiental Urbano, Relações e Possibilidades, Análise Documental, que é o segundo capítulo, e Em Campo, que são várias pesquisas, resultados de vários documentários que eles realizaram nessas cidades. No primeiro capítulo, os autores ressaltam que, com a criação do Ministério do Esporte, o lazer vem sendo objeto de ação mais direta por parte do governo federal e que muito pouco tem sido feito nesse setor, o que não significa somente a ausência de recursos, mas também a má utilização devido à ausência de parâmetros norteadores da ação. De acordo com Marcelino, página 28, 2005, o lazer é entendido como uma cultura compreendida no sentido mais amplo, vivenciada, que é praticada ou fluida, no tempo disponível,
É fundamental, como traço definidor, o caráter desinteressado dessa vivência. Não se busca, pelo menos basicamente, outra recompensa além da satisfação provocada pela situação. A disponibilidade de tempo significa possibilidade de opção pela atividade prática ou contemplativa. Com o crescimento urbano somado às desigualdades sociais, perderam-se espaços públicos para a realização de jogos, brincadeiras e atividades de lazer, que foram transferidos a espaços domésticos ou privados, limitando as opções dos variados conteúdos culturais. Para obter a valorização da cultura nacional, é necessário que o poder público desenvolva políticas públicas que busquem despertar no cidadão o sentimento de pertencimento a um lugar, a uma comunidade, de fazer parte de uma história, de um país rico em diversidade cultural. A atração e aproximação do público com o espaço são elementos importantes para a preservação do patrimônio ambiental urbano, pois esta valorização pelo uso, pela identidade, atingirá a melhora no potencial da cidade como espaço turístico. É válido ressaltar também que a participação comunitária ela é muito fundamental para o conhecimento do valor e da cultura e para incentivo a um comportamento destinado à preservação, à valorização e à revitalização urbana. Na vida diária, para a maioria da população, a bela cidade constitui o equipamento mais apropriado para que o lazer possa se desenvolver. É aí onde se localizam os grandes contingentes da população que a produção cultural pode ser devidamente estimulada e veiculada, atingindo um público significativo. É muito importante a consideração das nossas cidades como patrimônios coletivos, ou seja, que se assume a defesa do que modernamente vem sendo chamado de patrimônio ambiental urbano. Até bem pouco tempo era difundida uma falsa noção de memória cultural, de sentido muito restrito e embebida na ideologia dominante. Porque essa nação ela estava ligada ao conceito clássico de patrimônio histórico e artístico, tal como definido no Decreto de Criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de modo que pudesse conhecer cada um dos municípios e estabelecer uma comparação entre os mesmos que auxiliem no aprendizado de ambas as experiências de cuidado do patrimônio e sua viabilização enquanto espaço e equipamentos de esporte e lazer para a população residente e visitante. Na análise documental, é importante destacar que o município de Campinas conta com um vasto patrimônio natural, ambiental, cultural e histórico, cujos elementos dificilmente podem ser apenas identificados como naturais e ambientais ou histórico-culturais. Outro fator relevante é que diz respeito ao projeto de ordenamento do território, que é uma clara diferenciação dos parâmetros técnicos a serem obedecidos no parcelamento, uso e ocupação do solo e na tributação para cada macrozona, que, diante de estudos, puderam ser definidos da seguinte maneira: as de proteção e preservação ambiental, as de restrição à urbanização, as de urbanização controlada, as de recuperação urbana e as de urbanização consolidada. A cidade de Campinas, sem dúvida, é parte significativa da história do estado de São Paulo. Com uma população aproximada em 1 milhão de habitantes, é um dos polos da região metropolitana de São Paulo, formado por 19 cidades e uma população estimada em 2,33 milhões de habitantes, que são 6,31% da população do estado. Em sua perspectiva de intersecção em esporte e lazer, é possível afirmar que o município se compromete com lazer sadio à população por meio de aproveitamento e adaptação em conformidade com a preservação ambiental dos rios, vales, colinas, montanhas, lagos, recursos naturais, conforme aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, bem como se envolverá com a disseminação do artigo 247
Primeiro, reserva de espaços verdes ou livres em formas de parques, bosques, jardins, com base física da recreação urbana. Segundo, construção de equipamentos de parques infantis, centros de juventude e edifícios de convivência comunal. Quarto, programas individualizados especiais com a participação de pessoas portadoras de deficiência, sob orientação de profissionais especializados. E quinto, o aparelhamento das praças esportivas com equipamentos de ginástica e acompanhamento de professores de educação física contratados para essa finalidade. Os autores concluíram que a grande estruturação da cidade de Campinas oferece em seu cadastro um número significativo de patrimônios naturais, ambientais, culturais e históricos, que somados à grande lista de equipamentos esportivos e ao rol de eventos culturais marcantes do município, faz com que se perceba que a população dispõe das diversas infraestruturas que lhe permitam contato com a sua identidade e bens patrimoniais. Contudo, eles ressaltam também a ausência de animadores socioculturais que atuem nesse espaço, bem como redimensionem as práticas vivenciadas nos equipamentos esportivos, ou seja, cuja atuação se sobressai de forma de escolinhas direcionadas a algumas faixas etárias, pessoas com necessidades especiais ou mesmo algumas modalidades esportivas. E já a cidade de Piracicaba é uma região rica pela sua cultura, por seu folclore e principalmente com grande representatividade artística, trazendo potencial amplo para atrair as pessoas que vivem em conturbados centros urbanos, mas que não abrem mão de condições que se semelham ao seu cotidiano. Exemplo disso é a Noiva da Colina, no Rio Piracicaba, que projeta reencontro a raízes ambientais sem estar afastada de grandes centros universitários, industriais ou comerciais. A cidade apresenta alguns pontos turísticos que são conhecidos como o Museu Municipal da Pesca, criado pela Lei 2.995, dia 14 de novembro de 1988, com o objetivo de colecionar e manter objetos, peças, fotos e tudo mais que se relacione à pesca e que possa resguardar os costumes e tradições dos pescadores do município e da região. O concurso anual de atividades folclóricas do município de Piracicaba, criado pela Lei número 4.184, de 14 de novembro de 1996, que conclama folcloristas da cidade, é um evento que acontece para manter viva a memória da região do país, previsto para ser realizado anualmente, a partir de 1997, na Semana do Folclore, no mês de agosto. De acordo com os autores, não se percebe uma efetiva política pública de formação e atuação de animadores socioculturais com o propósito de divulgar, disseminar e promover atividades com qualidade que poderiam ter para a democratização do acesso à população local e à população visitante. No terceiro capítulo, evidencia-se vários anexos da cidade de Campinas e Piracicaba. Na cidade de Campinas, os autores evidenciaram dados do patrimônio natural, ambiental, cultural e histórico existentes na cidade. Já em Piracicaba, foi analisado o patrimônio urbano, de esporte e lazer, praças esportivas, programação de eventos e atividades, inventários de obras de arte, marcos civis e referenciais de memória em espaços públicos na cidade de Piracicaba, listagem completa de imóveis tombados e em processo de tombamento em Piracicaba, os parques municipais e eventos importantes do município. Então, como ponto positivo, diante desse exposto, verifica-se que a pesquisa apresentada sobre a preservação do patrimônio histórico-cultural foi de extrema importância,
pois é relativamente recente, né, a preocupação com os efeitos nocivos causados pelo processo de urbanização crescente à estrutura de nossas cidades. A ação predatória, motivada pelos interesses imediatistas, ocasiona problemas muito sérios que afetam a qualidade de vida e o lazer das populações. É válido ressaltar também que a conservação do patrimônio cultural urbano e as estratégias de preservação e reabilitação têm, portanto, de passar por uma revisão profunda, assumindo hoje o caráter de políticas públicas decisivas e tendo como parâmetros a corresponsabilidade do cidadão e da sociedade. É muito fundamental entender que as políticas públicas de lazer, que incluem a questão dos espaços e equipamentos como um dos seus eixos e dentro dele, a necessidade de preservação e a revitalização do patrimônio ambiental. Tendo em vista, né, esses aspectos observados, percebe-se como ponto negativo que o texto ele exige alguns conhecimentos, né, para ser compreendido, além das releituras necessárias para a compreensão dos contextos utilizados pelos autores. Observe-se que seria importante a utilização de palavras de fácil entendimento, a redução de citações dos autores e a quantidade de anexos no final do livro, que acabou deixando o texto um pouco confuso para o entendimento. De acordo com esses fatos mencionados, a leitura ela é recomendada para estudantes universitários, professores, pesquisadores, a fim de que possam adquirir novos conhecimentos sobre a preservação, conservação e revitalização do patrimônio ambiental urbano, visando também realizar, planejar e desenvolver suas próprias pesquisas na graduação e pós-graduação. Gente, desculpe por alguns erros, algumas falhas cometidas no vídeo resenha, mas espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês um pouco. Muito obrigada!